vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E já conosco ao vivo, doutora Luciana Prates Nogueira de Lima, médica dermatologista, especialista em rancenologia pela Sociedade Brasileira de Rancenologia. Muito boa noite, doutora, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Conversar um pouquinho, hoje o tema, né, é hanseníase, né, a importância do diagnóstico precoce. Vamos falar um pouquinho rapidamente, doutora. Eu me lembro quando eu tinha por volta dos 8, 9 anos, uma grande campanha, então estamos falando isso dos anos 80, né? Comecinho dos anos 80, uma grande campanha nas TVs falando sobre hanseníase. Eu me lembro muito bem que era uma dona de casa onde ela estava esquentando uma água e ela não sentia o fogo, né? Eu lembro. E isso me chamou muita atenção enquanto criança ainda. Conversei com a minha mãe sobre isso. Ela me explicou do que se tratava, né? E foi uma grande campanha nos anos 80 do governo, na época, justamente para o tratamento precoce, para chamar a atenção, né? A pergunta que eu já faço, doutora, a gente ainda tem essa preocupação dos meios, né, de comunicação, você como especialista da área, a gente fala sobre isso, doutora? Sim, há várias campanhas, né, realizadas tanto a nível municipal, estadual e até federal, sobre orientação, prevenção e tratamento da hanseníase, né, para diagnóstico precoce, para evitar sequelas, né? Perfeito, perfeito. Pois não, Maria. E doutora, já para a gente iniciar, né, como é que se dá essa transmissão? Ela é muito transmissível? Como é que pode pegar? Então, a transmissão se dá por via respiratória, principalmente, por contato íntimo e prolongado, tá? E também por lesões de pele, úlceras, que tenham solução de continuidade, ou seja, secreção, e que encontre uma outra pessoa sadia e que tenha um corte ou um outro machucado e manipule essas feridas sem luva, sem o devido cuidado. Aí o bacilo pode ser transmitido também, através de pele a pele, através de machucados. E é real? Com hanseníase. Correto. E é real, é o que eles falam, quer dizer, basta um contato rápido para você adquirir a bactéria, doutora? Não, geralmente, na maioria das vezes, é um contato íntimo e prolongado, né? Então, familiares, a gente fala contatos sociais, ou seja, local de trabalho, em que todo dia o paciente, às vezes doente, vai lá num ambiente fechado, tem outros trabalhadores juntos, né? E aí pode pegar. Mas tem pacientes que a gente não descobre de onde ele pegou. Então, a gente investiga os contatos domiciliares e os sociais, né, que seria escola, trabalho, e a gente não descobre. Então, pode ser que existam casos de paciente que não tem uma boa resistência, né, à doença, que essa resistência é genética, geralmente, e aí, às vezes, um contato íntimo, não tão íntimo, mas tipo, num ônibus que ficou fechado por uma viagem ou um certo percurso, aí a pessoa pode, se ela for muito bacilífera e o outro não tiver uma boa resistência, pode ser que essa pessoa adquira a doença. Adquira a doença. E olha, nós estamos ao vivo aqui, falando com a doutora Luciana Prates. Se você quiser participar conosco, fazer alguma pergunta, 2534-1234 é o WhatsApp, está na tela para você, pode mandar sua pergunta ou pelo telefone, também pelo telefone, 2534-1234. Pois não, Maria? Doutora, como a senhora disse, né, essa transmissão pode ser feita pelas vias respiratórias, né, e depois ela entra na corrente sanguínea, né, e vai circulando aí pelo corpo. E qual é o órgão, os órgãos que geralmente ela se instala? Então, os bacilos, né, penetrando então via respiratória, eles vão primeiro para o sistema linfático. Aí 90% das pessoas, então, tem uma imunidade nata, né, que é genética, ligada ao antígeno de histocompatibilidade, e essas pessoas conseguem eliminar esse bacilo. E algumas que não conseguem, aí esse bacilo atinge a circulação, e ele pode dar uma forma mais fraca da hanseníase ou uma forma mais forte.
E se essa forma mais leve não for diagnosticada e tratada logo no início, ela pode evoluir depois para uma forma mais grave. E vai acometer geralmente nervos, né, ou filetes nervosos, e a pele principalmente. E as manchas vão se localizar mais nas áreas frias, né, próximo de cotovelo, glúteo e orelha, e inicialmente são manchas brancas, né, e elas podem depois ficar avermelhadas, porque se a pessoa tem uma boa defesa, uma imunidade celular, o que acontece? O corpo faz essa cerca de inflamação ao redor da mancha branca e delimita a infecção, ou seja, a infecção não se propaga para outros órgãos. Então, tanto não vai para outras partes da pele do corpo, quanto não vai para outros órgãos também, como fígado, testículo, linfonodos, né, e ramos nervosos maiores, né, troncos nervosos principais dos membros superiores e inferiores principalmente. Estamos aqui ao vivo, tem participação pelo telefone, doutora? A gente vai colocar na linha já. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Simão do Gilda. Boa noite, Simão. Pois não, pode fazer a pergunta, doutora Luciana. A hanseníase é provocada por um bacilo. Normalmente, infecções são tratadas com antibiótico. Eu queria saber que tipo de remédio que se usa para combater a hanseníase. Perfeito, Simão. Muito obrigado. Um abraço. Pois não, doutora. A gente ia abordar mais para frente, mas já vou falar resumidamente, né? Então, antigamente era só a dapsona, e depois foi introduzida a poliquimioterapia, que é a base de dapsona, clofazimina e rifampicina, tá? São 3 antibióticos que são compostos na cartela da hanseníase. Perfeito. Quando não havia tratamento, como evoluía a doença, doutora? Então, se o bacilo ele pode se multiplicar livremente, ou seja, não é tratado, ele por anos ele vai se multiplicando, ele vai cada vez mais inflamando os nervos, né, destruindo os nervos também, porque ele se mantém através da gordura do nervo, né, e ele acaba destruindo os nervos, e também porque ele causa inflamação, porque o corpo, na tentativa de eliminar esse bacilo, ele faz uma reação inflamatória nos nervos, e aí acaba comprimindo esses nervos ao longo dos trajetos dele. E o nervo, geralmente, ele passa em trajetos estreitos, e quando ele inflama, isso causa uma diminuição da irrigação dele, o nervo acaba morrendo, né? E com isso, não tendo inervação, os músculos também se atrofiam, como vocês podem ver nessas mãos, né, com sequelas, os músculos acabam se atrofiando e dando as mãos em garras, né? São mãos que já não conseguem segurar objetos, não conseguem escrever, e por isso que tem que ser feito o tratamento precoce, para evitar esse tipo de sequela. Doutora, e também pode também, então, pode pegar fibras motoras, né, que é o caso dessa mão, que daí atrofiou o músculo, quanto também pode pegar fibras sensitivas, que é da sensibilidade. Quando atinge fibras da sensibilidade, então o paciente vai ter formigamento, ele não sente direito o quente e o frio, né? Ele vai se queimar facilmente. São pacientes que tabagistas, eles não sentem o toco do cigarro acabar e acabam queimando suas mãos. Pacientes que trabalham em metalúrgica, em siderúrgica, e acabam queimando a região anterior da coxa, porque eles encostam naquelas máquinas, né, quentes e não sentem. Então, essa fase aí já é quando está com sequela esse pé. O que aconteceu aí? Então, já perdeu a sensibilidade, o paciente acaba pisando em pedrinha, ou pisa no chão quente, e aí ele faz bolha, né? Usa sapato apertado, também a bolha daí fica crônica. Formando esses machucados, a bactéria acaba entrando, porque o paciente não vê, né? Não sente, né? Na verdade, e a bactéria entrando causa uma infecção óssea, que é essa osteomielite, que aí fica esse pé inchado, começa a ter destruição dos ossos, por isso que parece que amputou os dedos, porque aí ele não tendo o esqueleto, né, perdendo o esqueleto ósseo, o dedo se atrofia, né? Então seria basicamente isso aí.
Doutora, ó, o pessoal está mandando mensagem, eu já vou ler as mensagens aqui, são pacientes suas, conhecem o seu trabalho. Se você tiver pergunta também para a doutora, pode mandar no nosso WhatsApp 991411048. Doutora, queria então que a senhora falasse um pouquinho como é que esse tratamento, né, com os antibióticos, a partir do tratamento com os antibióticos, ele mudou o chamado prognóstico estigmatizado da hanseníase. O estigma mudou muito também por aumento da orientação e das informações, né? Então, a gente conversa com os familiares, a gente orienta, tem um serviço completo aqui em Piracicaba, no CEDIC, nós contamos com enfermagem, com assistência social e todo um apoio de psicólogo. Então, esse estigma também mudou porque, na verdade, o paciente muitas vezes se autodiscriminava, né? Então, a gente foi orientando, foi conversando, né? E isso aí mudou muito. E com o tratamento, é lógico que começou a ter mais cura, né, da doença, mas isso ainda pode melhorar mais se o diagnóstico for precoce, ou seja, se não houver destruição de troncos nervosos, né, de nervos principais dos membros superiores e inferiores. Que isso aí acontece quanto mais anos a doença passa sem ser tratada. E antigamente tinha só a dapsona, que era um medicamento que a gente chama de bacteriostático, ou seja, ele só impedia que o bacilo se multiplicasse. Depois, em 1981, foi introduzida a poliquimioterapia, multibacilar, para os casos de hanseníase dimorfe virchoviana, e a poliquimioterapia paucibacilar, para os casos de indeterminado tuberculose. Nos casos de paucibacilar, é a dapsona e a rifampicina. E nos casos de multibacilar, é a rifampicina, clofazimina e a dapsona. Como vocês podem ver nas cartelas que a gente tem as fotos, né? Sim. Então, tem uma dose supervisionada, né? Aham. Que é essa tirinha à parte, na transversal. Sim. Essa tirinha, a cartela verde, então, é do paciente paucibacilar. Então, ele tem 28 doses, né, que é para 28 dias, do remédio branco, né, do comprimido branco, que é a dapsona. Então, ela é bacteriostática. E lá em cima, no blister, que é uma dose supervisionada, ou seja, uma dose que uma vez por mês o paciente toma na frente da enfermagem, né, atualmente quem administra é a farmacêutica. Fica com a farmácia. Doutora, só para a gente entender, essa cartela que nós estamos vendo aqui não fica com o paciente, fica com a equipe, é isso? Então, assim que ele vai todo mês lá pegar a cartela, a farmacêutica administra a dose supervisionada, que é aquela tirinha transversal, que no caso que eu estava explicando da paucibacilar, que é a cartela verde, a dose supervisionada tem rifampicina e tem a dapsona, que já toma ali na hora. Essa dose, né, tanto na multibacilar quanto na paucibacilar, é uma dose que já é suficiente para impedir a disseminação da doença a partir do primeiro mês de tratamento, tá? Então, tem o blister, o róseo, né, que vocês estão vendo, que daí tem rifampicina, 2 rifampicinas de 300 e 3 clofaziminas de 100, e uma dapsona na dose administrada pela farmacêutica. E depois ele leva o restante da cartela para casa para tomar diariamente. Inclusive, atrás tem o número de dias para ele não se perder, entendeu? Então, ele já tem a sequência para ele tomar certinho e não se confundir nos dias, tá? E a dose do multibacilar são 12 cartelas, e a do paucibacilar são 6 cartelas. Doutora, é prolongado, né? A gente percebeu pela quantidade, ele é prolongado. Isso daí dificulta a adesão do paciente para o tratamento? Olha, eu acho que não dificulta. Tem pacientes que não são assim tão disciplinados, mas eles contam com apoio e com uma supervisão muito boa aqui no CEDIC, de todo o serviço, que vai atrás do paciente, se ele atrasa, né?
faz uma convocação. Às vezes tem paciente que precisa de uma ajuda para ir até o serviço, isso é fornecido, né? Então, já foi pior, né? Porque antigamente a Dapsona era, na fase de monoterapia, ela era dada por 15, 20 anos, né? E não tinha droga bactericida, ou seja, que matava o bacilo, como tem a rifampicina, né? Então, eles aderem bem ao tratamento. Pois não. Chegou uma pergunta aqui, doutora, do Getúlio. Ele diz que apareceu, né, que tem manchas parecidas com essa que a gente mostrou. Vou mostrar, põe para nós as manchas aqui que a doutora mandou para nós. E o telespectador, ele falou que parece com as manchas, né, Maria? E diz que é assim, olha, ela apareceu primeiro no couro cabeludo, né, inicialmente, e agora ele está percebendo que essas manchas, tá nas pernas também. Ele está perguntando o que poderia ser e se ele deve procurar um tratamento, deve se preocupar. Bom, as manchas da hanseníase, geralmente elas têm alteração de sensibilidade. Então, a primeira alteração de sensibilidade que a pessoa perde é na distinção do quente com o frio, né? Então, vamos supor, no próprio banheiro, na hora do banho, ele pode colocar água quente na mancha, água quente na pele íntegra, né, que não tem mancha, e comparar, ver se diminui a sensibilidade. E geralmente no couro cabeludo é difícil ter lesão de hanseníase, mas a gente sempre orienta que tem que procurar um dermatologista e orienta para todo dermatologista que a lesão de pele, ela não pode só melhorar, ela tem que desaparecer. Lesão de pele que não desaparece, ela merece uma biópsia, ou seja, você precisa tirar um pedacinho da pele, mandar para um exame microscópico para ver que tipo de infiltração de células, se tem fungo, bactéria, para definir o diagnóstico, né? Doutora, te fazer uma pergunta agora. Você falou essa questão, né, do paciente que é prolongado, né, o tratamento, e aí uma dúvida que me veio agora. A pessoa que teve o diagnóstico, hanseníase, começou a fazer o tratamento, ela tem que ficar afastada dos seus afazeres? Por exemplo, se ela frequenta uma universidade ou se ela trabalha, ela precisa ser afastada? E a outra pergunta que eu faço, doutora, depois de quanto tempo de tratamento ela já não transmite mais para o próximo? Então, o que a gente orienta? Primeiro de tudo, 1 mês de tratamento, segundo os estudos, já não transmite mais a doença. E ela não tem que se afastar. Por quê? Perfeito. Porque se ela transmitiu para alguém, ela já fez durante os anos do período de incubação da doença. Que mesmo na fase inicial, que pega, vamos supor, na fase indeterminada, que é sem aquela sintomas. manchinha branca. Sem sintomas ou com sintomas? Não, vamos supor que o paciente percebeu a manchinha branca ou a cor de rosa, né, com aquele halo mais avermelhado ainda ao redor, vamos supor que ele percebeu hoje. Significa que ele tem aí pelo menos 1 ano a 2 anos de período de incubação. Olha só. Porque o bacilo, ele se multiplica e reproduz os sintomas e sinais, depois de 1 ano a 2 anos numa fase inicial. E quando é aquele paciente muito cheio de lesões, a gente sabe que ele ficou pelo menos 5 a 7 anos sem fazer diagnóstico. Então, a gente orienta que se tivesse que ter passado, ele já passou nesse 1 ano. Perfeito. Entendeu? Nesses 2 anos que ele está com as pessoas. Então, já no diagnóstico, a gente já administra a medicação, a dose supervisionada, já libera a cartela, né? E a gente corre muito com os exames se a gente ficou na dúvida do diagnóstico, para confirmação. Perfeito. Doutora, olha, um dado aqui muito preocupante, né? O Brasil é campeão na prevalência de hanseníase. Existe alguma chance, né, do nosso país sair dessa condição tão triste? Na verdade, a Índia é o primeiro país do mundo em número de casos, né? O Brasil é o segundo. Eu acho que existe sim, principalmente se tiver um autoexame dos pacientes, né? As pessoas
se conhecerem melhor a nível de pele, dar mais valor para a pele, né, que todo mundo fala que é o órgão superficial, né, mas é o órgão mais extenso do corpo, o maior órgão do corpo, né, então a gente tem que dar o valor para ele, e principalmente porque a gente não fica bem, né, a gente tem uma doença dessa, ser segundo do mundo, né, então fazer diagnóstico precoce, também por parte dos médicos, né, dermatologistas sempre atentos, sempre lembrando da doença, e também clínicos especialistas de um modo geral, ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, lembrando que a hanseníase existe a forma neural primária, ou seja, tem paciente que só tem quadro neurológico, não consegue perceber a mancha na pele, ou porque é muito claro, ou porque esse paciente já está tão infiltrado que ele fica, na verdade, não fica com lesões que são bem individualizadas, ele fica com um aspecto de um paciente que é jovem, todo infiltrado, com a pele esticadinha, e às vezes é porque ele já está há muitos anos com a doença. E a gente sabe que pacientes que estão já nessa fase multibacilar, ele passou pelo menos para mais 2 pessoas a hanseníase, tá? Seja dos seus contatos familiares, ou do contato social, ou um contato eventual, né? Que ele possa ter passado em algum lugar que ele transitou, né? Doutora, então, lembrar, só chamando mais atenção, eu sei que é mais direcionado para a população, mas a gente tem visto casos neurológicos que ficam muito tempo sem ter o diagnóstico, e às vezes isso dá sequela, ou da nevralgia, que a pessoa não consegue ter um controle até com medicações muito modernas, né, ou senão ficam com sequelas mutilantes, né, em mãos, em pés. Então, sempre quando tiver mononeurite ou mononeuropatia múltipla, assimétrica, ou seja, o paciente tem dormência numa mão do lado direito, dormência no pé do lado esquerdo, paralisia facial, né, isolada às vezes, sempre tem que lembrar de hanseníase, ou polineuropatia, né, que é aquela diminuição de sensibilidade que a gente chama em luvas e botas, né, que pode ter no diabético, no alcoólatra crônico, mas não esquecer que esses 2 tipos de paciente também pode ter hanseníase, ou que pode ser um paciente que tem hanseníase com polineuropatia, sem ter diabetes nem alcoolismo de antecedente, né? Perfeito. Tem abraços para a doutora Luciana aqui. Pois não, Maria? Tem sim. Aqui participando com a gente, doutora, a Silvana Montebelli. Boa noite, doutora Luciana. Gosto muito dela. Olha lá, Silvana mandando um recadinho aqui. Boa noite. Boa noite, Silvana. Beijo. Também outra que está acompanhando aqui, está toda feliz que viu a senhora hoje aqui, é a Cleomara. Cleomara também, que já passou aí pelas suas mãos. Doutora, boa noite. Maria Neto, todos do Piracicaba agora. Doutora Luciana, uma ótima dermatologista. Olha que gostoso. Obrigada, um abraço, viu? É o carinho boa aí, noite, é o carinho, né, doutora, dos pacientes. Vale a pena. Também tantos anos, né? Desde 1998. Olha que beleza. Tô meio velhinha já. Parabéns, então, parabéns. Obrigada. E doutora, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção entra diagnóstico diferencial da hanseníase, fibromialgia, lúpus, tá? Porque a hanseníase na forma sistêmica, né? Ou seja, nessa multibacilar que ela atinge fígado, articulações, ela pode imitar um quadro de lúpus, e ela também pode ter o FAM positivo, que é um exame do lúpus que não é específico. Então, na hanseníase também dá FAM positivo. E lembrar também da sífilis secundária, que ela também é diagnóstico diferencial, e a sífilis está voltando com tudo, né, ultimamente, na modernidade, e ela é diagnóstico diferencial com hanseníase também, e lembrar que a hanseníase também dá o VDRL positivo. Então, para diferenciar sífilis de hanseníase, tem que colher o exame específico de sífilis, né, o TPH ou FTABS,
E na hanseníase, nessas formas, a baciloscopia vai ser sempre positiva. Assim como nas polineuropatias, também é só pedir baciloscopia que vem positiva e faz o diagnóstico de hanseníase. Lembrar também que as formas paucibacilares, elas dão o exame de baciloscopia negativo, tá? O que é a baciloscopia? É um exame que faz um cortinho nas orelhas, cotovelos e joelhos, e para detectar se tem bacilo. Faz um raspado com a lâmina de bisturi, e aí se der negativo, não afasta que é hanseníase, porque as formas iniciais, esse exame é negativo, tá? Perfeito. O ideal é que passe, sim, pelo especialista, passe pelo dermatologista, faça o teste, né? O ideal é que todo mundo sempre, né, faça essa possibilidade de teste para realmente tiver o diagnóstico precoce, que é melhor, né? Melhor para a cura, com toda certeza, né, Maria? É isso mesmo. E ter o hábito também, né, doutora, de visitar o dermatologista periodicamente também muito importante. Sim, e lesões que não desaparecerem, persistam em, às vezes, ouvir opinião de um outro colega, fazer biópsia de pele, né, indicada pelo colega, né, porque tem que sair o diagnóstico. A lesão de pele não pode só melhorar, ela tem que curar. É lógico que tem dermatites que elas vão e voltam, a maioria das vezes relacionada a estresse, imunidade, né, mas tem que ter um diagnóstico, né. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação, muito importante aqui, falando sobre hanseníase. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, e o CEDIC está de portas abertas, tá? A gente tem um agendamento muito facilitado, é só ligar lá, ou se não, passar na unidade básica, e o encaminhamento é feito de modo bem rápido, a gente sempre agiliza a consulta. Ótimo, ótimo, perfeito. Parabéns. Obrigada a vocês. Parabéns. Obrigado, doutora. Obrigado. Um abraço, bom final de semana. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.